Bom dia! Hoje, 16 de julho de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Lula, a biografia. Lula, a biografia. Esse, o quarto vídeo. Este livro aqui foi escrito por Fernando Moraes, grande escritor brasileiro, grande biógrafo, publicado agora em 2021, primeira edição, primeiro volume. O segundo volume ainda não saiu. Neste livro aqui, o Fernando Moraes traz a biografia de Lula, nosso presidente Lula. E fazer biografia é muito complicado, demanda muito tempo. É um grande trabalho de pesquisa, fazer uma biografia sobre alguém. E aqui, desde 2011, Fernando Moraes, grande amigo de Lula, vem coletando informações passadas pelo próprio Lula. Então estou fazendo aqui uma série, mostrando aí para que você tenha conhecimento sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos agora aqui ao quarto vídeo e vamos trazer aqui mais informações do pai de Lula. O nome dele, Aristides Inácio da Silva. Vamos trazer aqui 3 episódios que Lula, ainda criança, presenciou. O pai dele era muito violento, agredia fisicamente os filhos, nunca agrediu a esposa, a mãe de Lula, a Eurídice, chamada por Dona Lindu, mas batia sem razão alguma, batia muito nos filhos, castigos severos, e isso marcou todos os filhos. Num lar, quando há violência por parte do pai ou da mãe, esse lar é um lar doente, é um lar doentio. Quando uma criança apanha ou do pai ou da mãe, isso traz sequelas para o resto da vida. E o Lula tem essa mágoa do pai dele. Lula presenciou muita violência dentro de seu lar. Quando um filho teme seu pai, isso é algo doentio. Eu nasci em Sobral. Minha mãe e meu pai tiveram mais filhos que os pais de Lula. Minha mãe pariu 19 filhos. Jamais meu pai, jamais minha mãe bateu em algum filho. Jamais. Jamais. Um lar pobre, mas um lar sadio. Já o pai de Lula, Aristides Inácio da Silva, ele teve no total 18 filhos. 18 filhos. Meu pai ganhou 19. O pai de Lula, 18. Com a Dona Lindu, ele teve 8 filhos. Um deles, o Lula. Com a Dona Lindu, 8 filhos. E ele levou, quando ele abandonou a família lá em Caetés e foi para Santos, São Paulo, ele levou a prima da esposa dele, a Valdomira Ferreira de Góes. E com a Valdomira, ele teve 10 filhos. Então, no total, 18 filhos. Perdeu para meu pai, que teve 19. Muito bem. Veja na foto aí o pai de Lula, como ele era. O pai de Lula, Aristides Inácio da Silva. Veja aí na foto. Ele era um homem moreno, o Lula diz, era moreno, alto e muito forte. E tinha orelhas de abano. Orelhas de abano. O Lula puxou um pouco aí o pai dele nas orelhas, não é? Orelhas de abano. Veja a foto do pai dele aí. Veja agora o pai dele e a mãe, Dona Eurídice Ferreira de Melo, conhecida por Dona Lindu, aí na foto, a mãe de Lula. E veja essa outra foto aí,
aparece aí a mãe de Lula e no centro aí, garotinho, o Lula. Veja o Lula aí, criança. Pois bem, o Lula diz que o pai dele era muito forte, musculoso, analfabeto e era estivador. Estava trabalhando lá já em Itapema. Quando eles saíram lá de Caetés, eles foram lá para Santos. O pai dele saiu primeiro, levando a prima, sem que a esposa soubesse. E depois a esposa saiu de Caetés e acompanhou lá o pai de Lula. E aí ela teve a decepção, sabendo que ele estava morando com outra mulher e uma prima dela, a Valdomira Ferreira de Góes. E ali foram morar, vizinhos ali. Quando a mãe de Lula soube que o marido estava com outra mulher, aí a partir daí nunca mais teve relação sexual com ele. E foram morar em casas ali pobres, na mesma rua, de vizinhos ali. Muito bem, então vamos aqui trazer 3 episódios, 3 fatos aí com o pai de Lula, narrados aí, os episódios, os fatos narrados pelo próprio Lula. Vamos trazer isso aqui. Então o pai dele era muito forte, era um homem violento dentro de casa com os filhos, mas era um homem trabalhador, ele era estivador, trabalhava 12 horas por dia, ininterruptas. E o trabalho dele, muito difícil, muito pesado. Lula diz aqui que o pai dele levava ao mesmo tempo 3 sacos de café. 3 sacos de café com 60 quilos. É incrível, muito forte realmente. Ele invejava lá no trabalho dele, ele era o estivador mais elogiado lá, coitado. Levar 3 sacos de café com 60 quilos, um saco em um ombro, o outro saco no outro ombro e um saco na cabeça. Não é fácil não, gente. Isso aí, você vê, o homem tem que ser muito forte para executar essa tarefa. 3 sacos de café com 60 quilos. Não é brincadeira. Pois bem, e assim, ali vivendo lá em Itapema, depois chamou-se Vicente de Carvalho, na época um subúrbio do balneário de Guarujá. O Edson Martins, que assiste ao meu canal aí, aos meus vídeos, o Edson Martins mora em Rio Grande da Serra. Ele diz que namorou uma jovem que morava em Itapema, lá no Guarujá. Ele namorou uma jovem, ele saía lá de Rio Grande da Serra, pertinho, ia de moto namorar a jovem. Pois bem, então aí agora vamos aqui trazer os 3 fatos aí narrados pelo próprio Lula, nas páginas 205, 204, 205 e 206 do livro. Muito bem, vamos trazer o primeiro aqui. O Lula diz que num certo dia, o pai dele, Aristides Inácio da Silva, estava lá no casebre, onde eles moravam, e o pai dele era assim, ele comprava pão comum para os filhos e a esposa, e pão especial só para ele, uma broa lá especial, feita com pão doce. Lula diz que o pai dele estava sentado assim, no batente do casebre, comendo lá a broa lá, gostosa, que só ele comia. E aí, a Tiana, que foi a última filha a nascer, a 8ª filha, o 8º filho, uma filha, a Tiana, ela com 2 aninhos apenas de idade, morrendo de fome, ela, diz o Lula. Aí ela, abrindo a mãozinha dela, vendo o pai comendo aquela broa, ela pediu lá um pedaço para o pai, chorando,
com fome. O pai olhou assim para ela e ficou insensível, como se a criança não estivesse ali, e continuou comendo. E alguns pedaços ele dava para os cãezinhos lá, 2 cães que eles criavam. Então veja, um pai comendo uma coisa aí, uma broa, a filha, com 2 anos apenas, pedindo ao pai um pedacinho daquela broa, e o pai negava, indiferente com aquela criança. Mas, ao mesmo tempo, dava pedaços daquela broa para os cães. Isso aí, gente, é uma coisa terrível. Tão terrível que o Lula até hoje não esquece. Viu aí como marca? Aquilo que uma criança vivencia dentro de casa, uma criança é marcada para sempre. Já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, homem inteligentíssimo. A fase da criança é a fase mais importante da vida do ser humano. Tudo aquilo que afeta uma criança na infância, tudo aquilo que afeta uma criança na infância, aquilo perdura para sempre. Viu aí? O Lula hoje, com mais de 80 anos de idade, nunca esqueceu. Não esquece. Não esquece. Eis aí o primeiro fato. E o segundo fato? Num certo dia, o pai dele, Aristides Inácio da Silva, pegou um dos filhos, o Rubens, que ele teve com a outra mulher, a prima da mãe de Lula. Ele teve esse Rubens aí, 10 filhos com a outra mulher, 10. Pegou o Rubens, um dos filhos, com a Valdomira. Esse rapaz estava com 16 anos. Sem motivo algum, ele surrou esse rapaz. Surrou esse rapaz com uma corrente, veja, com uma corrente de ferro. Bateu nesse rapaz até sangrar bastante as costas, ali, as costas ensanguentadas. O rapaz gritando de dor, o filho sendo espancado pelo pai. Corrente, gente. A dona Lindu, mãe de Lula, que morava ao lado, na mesma rua na época, ouviu os gritos do menino e foi lá e salvou a criança. Se não fosse ela, teria morrido. Isso tudo, ação do pai de Lula, dentro da própria casa. Triste, não? Esse aí é o segundo fato. E o terceiro fato, envolvendo agora Lula e o irmão dele, José, mais conhecido por Ziza. Num certo dia, o pai dele, Aristides Inácio da Silva, pediu ao Lula e ao José Ziza que fossem a um ribeirinho chamado Acaraú, lá em Guarujá. Um ribeirinho chamado lá Acaraú. Lá em Sobral, minha terra, o rio que corta a cidade chama-se Rio Acaraú. Mas isso aí é lá em Guarujá. Aí o pai de Lula pediu para que Lula, veja bem, e o irmão dele, o José, conhecido por Ziza, fossem ao ribeirinho Acaraú para vigiarem uma chata de madeira que o pai dele havia comprado para pescar. O pai dele gostava de pescar nos finais de semana. Então eles foram pedir para que o Lula e o outro irmão Ziza vigiassem lá o tipozinho de embarcaçãozinha, que, por causa dos ladrões. O que acontecia? Quando a maré abaixava, quando a maré recuava, o barco encalhava, né? Os barcos lá encalhavam, entendeu? Ficavam encalhados na areia, porque a maré baixa. E aí o que aconteceu? O que acontecia quando a maré retornava, voltava, né? E deixando os barcos presos ali na areia. O que acontecia? Facilitava a ação de ladrões. Os ladrões entravam nos barcos e furtavam ali o que havia no barco, nos barcos, entendeu? Então o pai de Lula pediu para que Lula e o Ziza
fossem lá, vigiassem, até que a maré subisse e os barcos, né, navegando. Então o pai pediu para que os dois vigiassem lá a humilde embarcação, a fim de evitar que ladrões entrassem lá. Muito bem. O Lula, como sempre, gostou de jogar bola, e o irmão dele, o Ziza, em vez de vigiarem o barco no recuo da maré, em vez de vigiarem o barco, eles foram jogar bola. Eis o erro aí. Eles foram jogar bola. Aí jogaram bola, depois voltaram para casa. Quando eles voltaram, o pai estava lá e o pai perguntou a eles: e aí, vocês vigiaram lá a chata de madeira? Vocês vigiaram direitinho, olharam? E o Ziza, mentindo, disse para o pai: sim, pai, nós olhamos, está tudo bem lá, tudo bem. Mentiram. Ziza mentiu para o pai, não é? Juntamente com Lula. E aí o pai, desconfiado, foi lá. Quando ele chegou lá, um amigo dele disse logo para ele: ó, Aristides, rapaz, a maré recuou e ladrões aí entraram no seu barco. Rapaz, o pai de Lula veio correndo, espumando de raiva. Pegou uma mangueira de água, veja bem, uma mangueira de água, e atacou primeiramente o filho Ziza. Bateu nesse menino até sangrar pelas costas. Bateu. Imagine aí, o pai dele forte, musculoso, que levava 3 sacos de café com 60 quilos cada um nos ombros e na cabeça. Imagine o pai desse com raiva, batendo no filho com a mangueira de água. Era para matar, não é? E ia matar o menino Ziza. Quando na hora a mãe de Lula, Dona Lindu, ouviu os gritos do garoto e correu. E aí, quando ele terminou de bater no Ziza, ele partiu para bater no Lula. Criança ainda, gente. Criança, menos de 10 anos de idade. E aí, quando ele foi bater no Lula, a mãe dele apareceu e ficou no meio para que o golpe não atingisse o menino. E a primeira mangueirada bateu no rosto da mãe de Lula. O Aristides nunca havia batido na esposa. Quando ele atingiu a mulher com a mangueira no rosto, parou na hora. E ela disse para ele: olhe, dessa vez você jamais vai bater em filho meu. Grave isso aí. Você jamais vai bater em filho meu. Grave bem. Grave bem. Não vai mais bater. Se bater, você vai preso. Eu vou à polícia. Você entendeu? Nunca mais você vai bater em filho meu. Não se aproxime mais de meus filhos. No dia seguinte, ela, que fazia alguns biquinhos ali, coitada, muito pobre, juntou as economias dela e foi morar, alugou outra casa, longe do marido, longe daquela rua. Ela foi morar com os filhos em outra casa, em outro casebre, pago por ela. Entendeu, gente? Então você vê aí 3 fatos horríveis, não é? 3 fatos horríveis. O pai comendo à broa um pão doce. Uma filha de 2 anos pedindo pedaço, negou. Depois pegou um filho, Rubens, da outra mulher, Valdomira Ferreira de Góes, e espancou o menino com correntes de ferro. Depois pegou o filho Ziza e Lula. Você vê. Isso dentro de um lar. É por isso que Lula até hoje não esquece. Ele tem essa mágoa do pai. E com certeza deve ter até o último dia de vida. Então aí veja, a mãe de Lula, Dona Lindu, foi corajosa. Defendeu os filhos diante de um marido violento, diante de um pai violento. Em 1995, para terminar o vídeo aqui, em 1995, Lula, com apenas 10 anos de idade,
foi morar, juntamente com a mãe, Dona Lindu, foi morar na capital, São Paulo, na rua Albino de Moraes, na Vila Carioca, no Ipiranga. Eles foram morar em um casebre ali, paupérrimo, apenas um quarto lá nesse casebre, nos fundos de um bar de um tio da mãe de Lula, da Dona Lindu. Foram morar ali. E nesse casebre, gente, uma tristeza, nos fundos do bar, eles usavam o banheiro do bar, que era imundo. Pessoas ali, homens cachaceiros, vomitavam ali no bar, usavam aquele banheiro, usavam ali a privada, e esse bar, com esse banheiro e essa privada, eram os banheiros e a privada, o banheiro e a privada eram usados pela família de Lula. E nesse casebre, muitos familiares de Lula ali, muitos familiares morando nesse casebre também, tudo na miséria. Em um quarto dormiam ali a mãe, Dona Lindu, 2 irmãs e o Lula. Na cozinha dormiam ali até 7 ou 8 pessoas, na cozinha do casebre, familiares dali de Lula também. Uma pobreza sem fim. O banheiro imundo, usado pelos cachaceiros do bar. Era o banheiro lá usado também pela família de Lula. O vaso sanitário era aquela bacia turca, né? No chão. E a pessoa fazia ali cocô e urinava de cócoras, né? Coisa horrível. Então era pobreza sem fim, gente. Um sofrimento realmente atroz. Então é isso aí para o vídeo de hoje. Mais informações aí sobre o pai de Lula, o Aristides Inácio da Silva, e 3 atos aí de violência dentro de um lar. Mais um vídeo e muito obrigado.